Foi. Meus queridos, nos perdoem, houve uma falha da internet, culto online ou alguma coisa online, acontece isso. Mas eu quero agora ler a palavra de Deus com você nessa noite, como nós dissemos antes, Mateus, capítulo de número 7, verso de número 24 e 27, diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram com aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. É essa palavra que nós queremos deixar daqui a pouquinho para a sua vida, para a sua alma. Minha família, minha casa, meu casamento, edificado sobre a rocha. E é assim que nós devemos estar. Nosso casamento, nossa família, nossa casa, nós devemos estar edificados sobre a rocha. Vamos louvar a Deus e logo depois nós vamos dar uma palavra para você que está aí do outro lado, e receba esse louvor, receba no fundo do teu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. São hinos antigos, né, irmãos? Eu estava aqui lembrando com a Deise, são hinos que marcaram o nosso início. Eu e a irmã Deise, né, temos 23 anos de casados. Nós casamos cedo e hoje nós temos o privilégio de estar casado 23 anos, na presença de Deus, Deus cuidando da nossa casa, da nossa família,
Como casal passamos por muitas dificuldades, como muitos casais passam, mas a nossa casa, como está firmada na rocha, nós estamos de pé. E a gente estava conversando aqui sobre essa quarentena, essa dificuldade que nós estamos enfrentando desta epidemia, e quanto a isso termos que nos isolar, ficarmos em casa. E a gente estava conversando, e até com outros casais, e a gente, ouve algumas pessoas falarem sobre a dificuldade de estar numa casa por tanto tempo, por tantas horas. E eu estava vendo uma pesquisa, o índice de casais que têm se divorciado, se separado, o índice de casais que têm brigado é muito grande nessa quarentena. As pessoas têm estado em casa, e como não estava acostumado, é uma novidade de passar o tempo todo, essas coisas geram brigas, geram discussões, E a gente tem visto isso no nosso dia a dia. Estava falando aqui, até a Tamires estava dizendo a respeito dos casais, da violência doméstica que tem aumentado, as mulheres que têm sido agredidas, devido a essa quarentena, tem sido muito grande, devido aos maridos estarem dentro de casa o tempo todo. E lá em casa, não é diferente. A gente, como casal, às vezes a gente se esbarra, olha um para o outro, aquela cara feia, mas como a nossa casa, nosso casamento está firmado na rocha, a gente dobra o joelho e Deus, Ele trabalha. Mas a gente também, como casal, às vezes dentro de casa é complicado, porque é uma situação que a gente não estava acostumado a viver. É trabalho, é os afazeres. Então a gente ficava em casa, mas não esse tempo que nós temos que ficar. Então é uma coisa diferente, é uma coisa anormal. E isso traz em alguns lares e algumas casas muitas brigas, muitas discussões. Eu vou deixar a Deise falar aqui, mas eu já falei com ela para não falar mal de mim não, tá, irmão? Então você que está aí, eu já preparei ela aqui, e nem falar mal dos maridos. É muito difícil, Como o nosso pastor Leandro já falou aqui, essa quarentena, como a gente realmente não está acostumado, Nosso dia a dia é acordar cedo, ir para o trabalho, voltar, chegar já bem à noite. No meu caso não é à noite, que eu trabalho 24 horas e chego pela manhã. Quando eu chego, ele vai trabalhar. E aí a gente só se encontra à tarde ou à noite. E realmente é muito difícil, Lá em casa somos 4, temos 2 filhas lindas, Deisiane e Débora, um beijo para vocês. E é bem difícil isso, Acordar e aquela bagunça, aquela confusão, mas a gente tem que estar orando, pedindo a Deus o tempo todo paciência, sabedoria para conviver com isso dentro das nossas casas, Porque é uma rotina nova para a gente, e creio que para cada casal também, como alguns casais por esses dias nos ligaram pedindo oração, falando que está bem difícil essa situação dentro dos lares, E aí a gente conversando, orando por esses casais, dizendo que nós temos que colocar o Senhor como centro de tudo na nossa vida, no nosso casamento, porque se não for Deus na nossa vida, as coisas ficam bem complicadas, Então, nessa noite, como o pastor Leandro falou aqui sobre o Mateus 27, 7, 24, e eu até anotei aqui, a forma como construímos a nossa casa determinará o futuro dela. Então, que nós possamos... ele vai falar melhor sobre esse versículo, mas eu anotei aqui, a forma como vamos construir a nossa casa, que a nossa casa possa estar construída na rocha, que é o nosso Deus,
para que o nosso futuro, né, é Ele que vai determinar, é o nosso Deus. Então, nessa noite, né, junto com a gente, que você possa, né, ficar ligado na palavra que o nosso pastor vai falar nessa noite, aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, né, para a nossa vida, para o nosso casamento, né, que essa palavra você possa estar guardando ela e levando para a tua vida, para dentro do teu lar, para a sua casa nessa noite, né, é que vai determinar o seu casamento. A palavra do Senhor é você estar junto, na presença do Senhor, você como casal, orar junto. Nós aprendemos isso aqui muito nos Casados para Sempre, né? Você que está em casa, quiser participar também, coloca o seu nome, né? A nossa irmã Tamires, nosso pastor Leonardo vai estar ali anotando o seu nome. Aqueles que quiserem participar do Casados para Sempre, nós vamos estar formando novas turmas. Então, coloca o seu nome ali, né? É uma bênção. Nós aprendemos muito, muito aqui com o nosso irmão Jonas, com a nossa irmã Ana Lúcia. Essa forma, né? Essa forma de nós podermos colocar o nosso casamento na rocha, que é Cristo. É Ele que é o centro de tudo. Então, que você nesta noite possa ficar com esta palavra que vai ser dita aqui, junto, né, conosco, que você possa colocar o Senhor no centro de tudo do teu casamento. Não é fácil, querido. Nós estamos, né, vamos fazer esse ano, né, 23 anos de casado, agora em setembro. Mas chegar até aqui realmente não é fácil. Você vai olhar para a gente e vai falar, poxa, eles são perfeitos. Não, nós não somos perfeitos. Nós temos falhas, nós temos erros, a gente briga também, mas há uma diferença quando a gente coloca o Senhor no centro de tudo. E às vezes a gente está numa briga, ali discutindo algo, e aí a gente tem que parar e refletir essa palavra, né? Que a gente tem que colocar o nosso casamento na rocha que é Cristo. Então, que nessa noite, você que está passando por algum problema no seu casamento, nessa quarentena, que não está sendo fácil, você coloque o Senhor no centro de tudo do teu casamento, na sua vida, no seu lar, na sua casa, porque Ele é quem vai mudar a história do seu casamento. Então, na nossa vida não é diferente. Na minha vida, na vida do Leandro, nós passamos por problemas, passamos por dificuldades, que é essa palavra aqui, ela vai dizer isso, né? Que esse alicerce, né, passa por chuva, passa por tempestade, passa por várias dificuldades, mas se esse alicerce for um alicerce sólido mesmo, ele não vai se desfazer. E assim é a nossa vida, é o nosso casamento na presença do Senhor, que você coloque o seu casamento, né, no alicerce, nessa rocha que é Cristo, tá? Nessa quarentena, que nós possamos dobrar o nosso joelho, orar junto com nossos filhos, com a nossa família, e nós temos feito isso lá em casa, né? Talvez isso tenha sido para que a gente venha até se voltar mais nessa situação para com Deus, né? Colocar nossa família mais em oração, estar mais juntos dos nossos filhos, porque às vezes o nosso dia a dia acaba nos afastando, né, um pouco da nossa casa, da nossa família, o nosso trabalho, as nossas rotinas. Então a gente não dá muita atenção a essas coisas. Então que nessa quarentena você possa se voltar mais para sua família, para sua casa, né? Às vezes a gente não tem esse tempo de estar com nossos filhos brincando. Lá em casa a gente brinca muito de Uno com as meninas, que a Débora adora. E então isso tem sido muito bom, né, para que a gente possa estar junto, porque às vezes o nosso dia a dia é tão corrido e a gente não faz essas coisas. E a gente acaba ficando hoje com essa era do telefone, né, cada um fica no seu quarto, no telefone, e aí a gente não conversa mais, não se reúne, não senta. Lá em casa a gente tem muito o costume de todos sentarem na mesa para jantar, e sem telefone, sem conversar no telefone, sem nada. Então todos, a gente senta junto, a gente janta junto, a gente almoça ali sentadinho, sem televisão, sem telefone. Então que você como família possa fazer isso na sua casa. Às vezes a família tem a mesa e não senta junto para jantar, para almoçar, cada um no seu quarto. Lá em casa a gente não faz isso, a gente senta na mesa, todo mundo almoça no mesmo horário, janta ali juntinhos, porque eu acho que isso é muito bom para a nossa casa, para a nossa família, o tempo da gente estar junto,
da gente conversar, entendeu? Então, que você possa, nessa quarentena, também fazer isso com a sua família, colocar os filhos ali sentadinhos, todo mundo conversando, jantando, isso é muito bom, querido. Então, que isso, como igreja, a gente tem que fazer a diferença no nosso lar, na nossa casa, na vida dos nossos filhos, para que eles venham olhar isso e levar isso também para a sua família, porque nós, como os pais, nós temos que ser a referência para nossos filhos, né? Para que um dia, quando eles tiverem grandes e falar assim, poxa, eu quero uma família como meu pai e a minha mãe eram antes, entendeu? Juntos ali, todos na mesma mesa, jantando, isso é muito bom para a gente, para a nossa família. Então, que nessa quarentena você possa estar aí junto com a sua casa, reunido com a sua família, tá? E fique com essa palavra nesta noite, a qual o nosso pastor vai estar ministrando aqui, né? Casamento firmado na rocha, que é o nosso Deus nessa noite. Então, nessa noite, eu quero louvar a Deus pela tua vida e eu quero também aqui glorificar a Deus por 2 casais que fizeram aniversário de casamento essa semana, que foi a nossa irmã Maírla e o nosso presbítero Carlos Antônio, tá? Que Deus possa abençoar grandemente o casamento de vocês. Acho que foi 10 anos que eles estão fazendo de casados, que Deus possa abençoar muito, muito, muito mais ainda a vida de vocês, a Mariana, tá? Um abraço para vocês nessa noite. Também o nosso presbítero Maico, né? E a irmã Stephanie, também aniversariaram, fizeram aniversário de casamento. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, as suas filhas, a sua casa, a sua família nessa noite, tá? Sintam-se nessa noite abençoados. Que Deus possa estar abençoando grandemente a vida de vocês, tá bom? Irmãos, aqui é um bate-papo, a gente está colocando algumas experiências, abordando esse assunto de quarentena, porque a gente sabe que é algo anormal, né? Eu pelo menos tenho 42 anos, eu nunca vivenciei isso. Então, assim, eu creio que para muita gente é uma coisa incomum e isso tem afetado demais os casamentos. Alguns casais ligaram para a gente semana passada, relatando, né, as dificuldades que eles têm enfrentado como casal dentro de casa, porque, como a Deise falou, o marido saía para trabalhar, chegava, só que agora está todo mundo dentro de casa e às vezes não tem um assunto, às vezes não tem um diálogo, às vezes não tem harmonia, e isso dentro do lar, quando isso falta, aí vira discussões, aí viram brigas, viram acusações, e dentro disso acaba acontecendo a separação. Eu quero dar uma palavra antes de ministrar para você, casal. Isso vai passar. Essa quarentena, daqui a alguns dias, ela vai acabar. Mas o teu casamento, ele tem que continuar firme, ele tem que continuar na presença do nosso Deus. Não permita que essa quarentena, com esse momento difícil, que essa dificuldade, ela te separe. Essa pessoa que está do seu lado, não foi só você que escolheu, Deus escolheu. Deus escolheu. Aí sim, você olhou para ela, você se apaixonou por ela e vocês casaram. Então o casamento de vocês é uma bênção, dentro de tudo isso que está acontecendo. Como a Deise falou, às vezes a gente está muito assim, a gente está em casa e tal, a gente procura fazer alguma coisa, procura, claro, além das devocionais, é muito importante. A igreja, ela está de portas fechadas e nós temos um culto quinta, domingo pela manhã, quinta noite, e a live de oração com o nosso pastor todos os dias meia-noite. Então você não está indo numa consagração, você não está indo nos cultos de departamento, você não está indo no culto nos lares. O que você faz? Faça um culto na sua casa, reúna os seus filhos, reúna a sua esposa, o seu esposo, canta um canto hino, o outro ora, a criança, e cada um vai fazendo a sua parte, e com isso vai edificando a sua vida, a sua família.
o seu casamento. O problema é que muitas das vezes a gente procura no celular, no smartphone ou na rede social esse escape que a gente quer ter diante do que tem acontecido, e você acaba passando muito mais tempo com o seu smartphone dentro da tua casa, dentro dessa quarentena. Por incrível que pareça, você passa muito mais tempo com ele do que com a sua esposa, ou seu esposo, ou seus filhos. Essa é a hora que Deus está te dando para colocar as coisas no lugar, para colocar o seu relacionamento no lugar. Então faça o culto doméstico, faça o culto de oração. Eu estava conversando hoje com o diácono Alexander, e ele falou: pastor, todos os dias eu e a minha família estamos orando um horário. Isso é muito importante, isso é muito edificante, isso é muito legal, porque edifica a família, isso fortalece a pessoa. Então faça isso, reúna a sua família, reúna a sua parentela dentro da sua casa e faça essas coisas, porque além de estar edificando a sua casa, você está evitando problemas que podem ocasionar uma separação. Graças a Deus, essa quarentena ela está passando, e lá em casa, com todos os problemas que a gente tem de casal ou de pais, mães, mas nós temos passado coisas muito boas, temos vivido experiências boas através dessa quarentena, e eu creio que é esse tempo de Deus que Ele tem nos dado. É por isso que eu resolvi, juntamente com a Secretaria de Família, fazer essa live, porque nós estamos no mês de maio, e o mês de maio aqui na igreja, como muitas igrejas, é o mês da família, e nós tínhamos programado vários eventos, quintas e domingos, que é o nosso culto aqui, viriam pastores de fora e de dentro da nossa igreja ministrar sobre família, falar sobre casamento. Nós tínhamos um jantar, nós tínhamos uma conferência que aconteceria no sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Infelizmente a gente não vai poder, mas a gente está fazendo a live justamente para que essa lacuna ela seja preenchida, e tomara que você esteja vendo e ouvindo e possa edificar a sua vida. Como a Deise falou, a Ana Paula e o Marcos está aqui, na outra live que nós vamos fazer, esse casal ele vai contar um testemunho da vida deles. Irmãos, se eu fosse você, no sábado que vem, assistir essa live, comenta aí com quem você conhece. O Marcos e a Ana Paula, eles são assim um casal jovem e já passaram por muitas dificuldades, e hoje eles têm uma bênção que é o Nicolas, e através dessa bênção que é o Nicolas, muitas outras bênçãos vieram. Daqui a pouquinho, quando nós terminarmos, eles vão estar aqui com a gente, mostrando o Nicolas para você, e na outra live a gente vai estar preparando um trabalho muito interessante para que você aí na sua casa veja que Deus pode realizar milagres no seu casamento, no seu relacionamento. Vamos ouvir um louvor e logo depois nós estaremos de volta. Adore a Deus aí, louva a Deus aí. Não saia daí não, irmão. Compartilhe esse vídeo aí, essa live com alguém, com seu vizinho, com seu amigo. Peça oração, nós vamos estar orando daqui a pouco e Deus vai abençoar a sua vida. Vamos ouvir um louvor, daqui a pouco a gente está de volta. Para
Glória a Deus, aleluia. Eu quero aqui ministrar essa palavra que Deus colocara no meu coração. É uma palavra curta, mas que seja de grande efeito para a sua vida, para a sua família. É uma palavra que Deus ministrou ao meu coração e eu quero passar para você. Mateus capítulo de número 7, verso de número 24, nós sabemos que é uma parábola, né? E Jesus, ele falava muito por parábola. A Bíblia, ela contém entre 40 e 42 parábolas de Jesus, e o significado para a gente entender o que é uma parábola é uma narrativa curta que, mediante o emprego de linguagem figurada, transmite um conteúdo moral, sendo por isso erroneamente confundida com fábula. Parábola não é fábula, parábola é totalmente diferente. Parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. Então, Jesus, ele está aqui falando essa parábola acerca de dois homens, um prudente e um insensato. Ele também usa a linguagem de duas casas, uma casa que sobreviveu às tempestades e outra casa que caiu diante da tempestade. E nós entendemos que isso acontece muito no nosso meio, acontece muito em alguns casamentos, acontece muito em alguns relacionamentos. Isso acontece muito. Relacionamentos que sobrevivem, relacionamentos que caem, que se perdem, que têm uma queda. Casamentos que sobrevivem e casamentos que são desmanchados, separados. E isso é normal, é uma palavra até meia triste de se falar, mas hoje até no nosso meio evangélico, ela é normal. Nós temos visto muitos casamentos, mas muitos casamentos se desfazerem. E todos os casamentos, como eles se constroem, como eles se destroem, tem um porquê daquilo acontecer. E Jesus, ele estava falando essa parábola justamente sobre isso. O que acontece para uma casa permanecer de pé e o que acontece para uma casa cair.
Então é essa palavra, em rápidas palavras, que eu quero deixar para você. Existe aqui, como eu falei, dois tipos de homem, dois tipos de casa: um homem prudente e um homem insensato, uma casa de pé e uma casa que caiu. E interessante que quando ele fala essa parábola, as duas casas têm as mesmas semelhanças, elas se parecem. Quem vê do lado de fora aquela casa, imagina assim: caramba, aquela casa é igual a outra, aquela casa é bonita igual a outra, aquela casa é perfeita igual a outra. E talvez você do lado de fora, você olhe e diz: eu queria ter uma casa assim. Mas na verdade a casa por fora, ela se parece realmente bonita, estável, ela se parece bela, mas o problema não é o lado de fora, o problema é o lado de dentro. E é isso que eu quero falar nessa noite, sobre o homem prudente e sobre a casa de pé, sobre o homem prudente e sobre a casa que caiu. Talvez a tua casa hoje, ela está de pé, talvez a sua casa, ela está em ruínas, ela está caindo, mas nessa noite, a palavra que eu quero ministrar no seu coração, que Deus, o Deus da família, Ele vai restituir, reconstruir, reformular a sua casa, o seu casamento. O homem prudente tem uma casa firmada na rocha. O homem prudente, ele tem uma casa de pé. Por que aquele homem tem essa casa de pé? Por que aquela casa não caiu? E nós vamos imaginar agora, não somente a casa pronta, mas como que foi construída. Porque tudo tem um começo, tudo tem um meio e um fim. A gente olha as coisas prontas e imagina: caramba, está muito bonita, mas você não imagina como foi para construir, você não imagina como é para permanecer de pé, o meio, e você não imagina a luta que é para que ela termine de pé. Então o homem prudente, ele teve a sua casa de pé, porque ele, ao construir a sua casa, ele teve uma direção. Ele teve uma direção. Ele foi prudente porque ele teve uma direção. Qual a direção que ele teve? Vem através da oração. Toda casa, todo casamento que não tem uma direção de Deus, que não tem resposta de oração, meu amigo, essa casa, ela pode cair, essa casa, ela pode vir abaixo. Aquele homem, ele era prudente porque ele teve uma direção. Pastor, como é que nós temos uma direção? Através da oração. Como é que eu sei que Deus vai me responder? Através da minha intimidade com Deus. O homem prudente, ele só teve uma direção porque ele orava, ele buscava Deus, ele buscava resposta da parte de Deus, ele tinha uma intimidade para que Deus desse a ele uma resposta, uma direção. Talvez o teu casamento nessa noite, ele não está muito bem, porque quando você casou, você não teve direção de Deus, você não orou, você não buscou a Deus. E isso nós temos visto acontecer. Por quê? Porque, como eu falei antes, a gente vê a casa de pé e a gente imagina: que coisa linda, que coisa maravilhosa, mas a gente não sabe como foi para construir. E quando a gente não tem essa direção, a gente não ora, não tem intimidade, a gente escolhe pelaquilo que a gente vê. Cuidado com você que não tem direção de Deus, não ora, não tem intimidade. Por quê? Porque é você que vai escolher. E o perigo de você escolher
é porque o coração do homem, ele é enganoso. Mas aquele homem, ele tinha a direção de Deus. Ele orava, ele buscava, ele tinha intimidade. Então a casa dele estava de pé por causa disso. Talvez a sua casa hoje não está da forma que deve estar por falta de direção de Deus. E essa falta de direção é falta de oração, é falta de intimidade com o Senhor. Ô querido, querida, nessa noite, Deus está falando ao seu coração: retorne essa direção, retome essa direção, melhor dizendo. Começa a orar ao Senhor, buscar através dele uma direção para o teu casamento, para a tua casa. Outra coisa, planejamento. Aquele homem, ele planejou a cozinha, ele planejou o banheiro, ele planejou a varanda, ele planejou a sala, ele planejou tudo aquilo que ia ter dentro da casa dele, os móveis, ele planejou. E muitas das vezes o nosso casamento não vai bem por falta de planejamento. Eu tenho que falar isso aqui nessa noite. Casar é muito bom, ter uma esposa é muito bom, mas nós precisamos planejar isso através da oração, da direção de Deus e de um planejamento. Hoje a pessoa conheceu uma menina, não tem 10 dias, já bota para dentro de casa. Conheceu um menino, se apaixonou, eu estou apaixonada, tenho que casar ou morar junto. E você não planeja aquilo, você não sonha com aquilo. Então falta planejamento no seu relacionamento. Porque quando você planeja, quando você projeta, tende a dar certo. Aquele homem, ele deve ter olhado aquele terreno e olhou aquela estrutura que ele imaginava, que ele planejava, e ele pensou: eu preciso que essa casa esteja bem estruturada. Por quê? Porque eu estou planejando fazer algo grande. Querido, o teu casamento é grande, o teu casamento é uma bênção. Pastor, mas eu estou igual essa palavra, eu não planejei, agora está dando errado, o que eu faço? Começa a planejar, comece a reunir com a sua esposa ou seu esposo, coloca ali no caderno: nós vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, nós vamos ajuntar, comece a planejar com ele, com ela. Faltava planejamento para o homem sensato. Outra coisa, responsabilidade. Isso aqui é muito importante no casamento. Lá em casa a gente brinca, mas brinca sério. Ela está me vendo aqui pela live. A gente brinca com a Deisiane falando: quando você casar e brigar, esquece casa do papai e da mamãe. Esquece. Por quê, pai? Porque você tem que ter responsabilidade. Você assumiu um compromisso, cumpra. Esse homem aqui, ele teve responsabilidade. Não pensa que a casa, aconteceu. Não. A responsabilidade de pagar o que ele comprou, a responsabilidade de cumprir o que ele prometeu, a responsabilidade de cuidar do que ele pegou para cuidar. Tenha responsabilidade. Talvez o teu casamento, queridão, não está muito bem por falta de responsabilidade. Por quê? Brigou, vai para a casa da mãe. Brigou, vai para a casa do pai. Ei, você tem uma responsabilidade por tua esposa, pelo teu esposo. Você tem uma responsabilidade. Quer ver outra coisa? Tempo adequado. Eu preciso falar isso aqui. Pastor, o que é tempo adequado? A casa, ela não foi construída do chão num dia e no outro estava no teto. Engessar tudo, pronto. Não. Teve o seu tempo. O tempo adequado. A gente está com muita pressa. Alguns pregadores falam isso aqui, eu vou repetir.
nós somos a geração do micimiojo. Nós queremos as coisas prontas, nós queremos as coisas para amanhã, nós queremos o nosso relacionamento e nós queremos a casa. Não, irmãos, queridão, querida, nós temos que entender que tudo na nossa vida há um tempo adequado. Há um tempo adequado. Só que a pressa nos faz construir algo sobre uma estrutura que lá na frente não vai dar certo. Então tenha esse tempo na sua vida, tenha esse tempo no seu relacionamento. Para de querer apressar as coisas, para de querer fazer uma coisa que não é o tempo de ser realizada. Ei, você que está namorando, conheça ele primeiro, vê se ele é uma pessoa boa com os pais, estude o biotipo dele, vê se ele é uma pessoa que tem caráter, não é só bonito ou forte, olhos verdes, não. Vê se ele é uma pessoa que tem compromisso. Isso requer tempo. Isso requer tempo. Queridão, cuidado com ela. Porque você vai para a casa dela, ela não gosta de arrumar a casa, ela não gosta de lavar uma louça, ela não faz uma comida. Não, porque mulher agora não precisa mais trabalhar. Ok, mas a mulher tem as suas responsabilidades como homem. Entenda isso, tenha paciência, não se apresse, não se apresse. Há um tempo adequado. O último que eu separei aqui, cuidado. Talvez seja o mais importante desse homem prudente. Cuidado. Aquele homem, ele teve cuidado de escolher o local. Aquele homem teve o cuidado de escolher os materiais. Aquele homem teve o cuidado de escolher o acabamento. Aquele homem teve o cuidado de escolher os móveis. Mas o mais importante, aquele homem teve o cuidado de escolher aonde aquela casa ia se estruturar ou se firmar. Ele teve esse cuidado. Não adianta termos uma casa boa, não adianta termos muitas coisas dentro da nossa casa, se ela não tiver firmada na rocha, porque qualquer dia ela vai desabar. Então tenha cuidado, queridão, querida, tome esse cuidado. Deus ele está te dando tempo nessa noite para você ter esse cuidado. Nós precisamos ter esse cuidado. Você que está namorando, que está noiva, cuidado para você não se precipitar e sair da direção de Deus. Cuidado para você não fazer aquilo que não é para ser feito e lá na frente você ter algo bom, algo bonito, mas não ter uma coisa firmada. E quando vier a primeira briga, há uma separação. Quando vier a primeira discussão, há uma separação. Por quê? Porque você não teve cuidado de escolher. Cuidado. O homem prudente, ele não tinha direção, ele não orava, ele não ouvia, ele não tinha planejamento, era irresponsável, precipitado e descuidado. Tudo aquilo que o homem prudente era, o homem insensato, ele era o contrário. Interessante que eu vou terminar dizendo isso. A chuva veio sobre aquela casa, correram os rios, assopraram o vento e combateram. Elas não só bateram, entenda isso, combateram aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre uma rocha. Oh glória, aleluia. E o outro, insensato, tudo o que aconteceu na casa do prudente aconteceu na dele. E o que aconteceu no final? A casa caiu, porque estava firmada na areia. Queridão, minha querida, família, eu quero deixar essa palavra para a tua alma nessa noite.
a tua casa tem que estar firmada na rocha. A tua família tem que estar firmada na rocha. A tua casa pode não ter aquilo que você quer. A tua casa não pode ter aqueles móveis que você sonhou. Pode ainda não ter, mas se ela estiver firmada na rocha, oh, aleluia, ela continuará de pé e você poderá conquistar aquilo que você sonhou. Agora, se ela estiver na areia, ela pode ter tudo, mas quando vierem as lutas, as dificuldades, ela vai cair. E eu quero dar uma palavra para você, que talvez esteja com a sua casa e você não teve o cuidado de firmá-la na rocha. Nessa noite, Deus está te dando esta oportunidade. Firme a tua casa na rocha. Oh, aleluia. Esqueça tudo aquilo que você já viveu como casal. Esqueça todos os erros que ele ou ela cometeu. Esqueça todas as brigas. Reúna com ele agora e diga: nós vamos firmar a nossa família, o nosso casamento sobre a rocha. As demais coisas nós vamos construir. Não adianta nada ter aquilo que temos dentro da nossa casa se ela não tiver firmada, queridão. Se ela não tiver estrutura, se ela não tiver em Cristo, se a nossa família não estiver em Deus. Nessa noite Deus está dizendo para você: oh, aleluia, firme-se na rocha, seja prudente. Nós vamos ouvir agora o louvor e logo depois nós vamos orar pelas famílias. Nós vamos orar aqui com Marcos, com a Ana Paula e com Nicolas. Escute esse louvor, receba essa pequena porção da palavra de Deus, e Deus com certeza, Ele está visitando o seu casamento nessa noite. Deus abençoe a sua vida. Vamos adorar o Senhor. Ah, legal, mano.
Glória a Deus. Meus amados, estamos muito felizes nessa noite, muito alegre mesmo, tá? Tá ali o pastor Léo e a irmã Tamires, eles estavam vibrando ali atrás e eu não sabia o que era, mas o pastor Léo disse 24 compartilhamentos e várias pessoas, vou falar dezenas, né, para ficar legal. Dezenas de pessoas ouvindo, vendo e participando da nossa live. Que bom, irmãos, que bom que você está junto conosco. E eu fico mais feliz ainda de ter pessoas que acreditam no nosso ministério, na nossa igreja, Assembleia de Deus Shalom, que acredita que a gente pode orar e Deus aí na sua casa pode reverter o quadro da sua situação. Recebemos aqui alguns pedidos de oração. Eu não vou falar o nome, mas vou orar por essas pessoas. Pode falar? Então é a Sirlene Silva e família, a Zilma Ferreira, Maicon Felipe, Roberta, e o outro é a irmã Roberta e a Zilma. Roberta Palmieri. Nós vamos estar orando por essas vidas nessa noite. Eu creio que Deus está trabalhando no casamento de vocês. Nós estamos aqui e nós cremos que Deus ele está visitando a sua família nessa noite. Nós vamos estar orando. A irmã Deise ela vai estar orando novamente. Depois nós vamos estar ouvindo mais um louvor. E ouvindo o Nicolas está doido para falar aqui. Depois a gente vai ouvir o Nicolas. Nós vamos depois ouvir um louvor. E tenha certeza que essas pessoas que escreveram, mandaram mensagem, vai ficar no nosso caderno de oração da família. E nós vamos estar orando ao Senhor. Mandei-se. Amém. Vamos estar orando nessa noite, né? Por essas famílias, a qual colocou o seu nome aqui, para nós orarmos pelo casamento, né, que a irmã está dizendo aqui que está destruído, mas nós cremos num Deus que restitui. Mas, querido, nada nessa noite vai ser construído se nós não dermos crédito à palavra que foi falada nessa noite. Não adianta a gente ouvir esta palavra e não praticar na nossa vida, né? Como já foi dito aqui nessa noite, foram 2 homens, né? Um prudente e um insensato. Que nós possamos ser prudentes, né? Porque a chuva ela vai vir, a tempestade, né? Ela vai vir para as 2 famílias. Mas o que vai importar nessa noite é aonde nós vamos construir a nossa casa. Então que você nessa noite possa ouvir essa palavra e praticar no seu dia a dia. É isso que vai fazer a diferença no nosso casamento. É a gente ouvir e praticar. Não adianta a gente ouvir e a gente não praticar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, porque casamento é difícil, mas se a gente ouvir a palavra e praticar, Deus vai abençoar, Deus vai agir, Deus vai intervir na nossa vida. Então que nessa noite você possa construir o seu casamento, a sua casa, no jejum, na oração. É isso que a gente tem que colocar o nosso casamento nessa noite, construir o nosso casamento com jejum e com oração, que nessa noite você possa praticar a partir de hoje. Senhor, eu vou colocar essas palavras em prática na minha vida, na minha casa, no meu casamento, que tudo vai dar certo, querido, em nome de Jesus. Vamos orar, que nessa noite você coloque no teu coração o nome do teu marido, que não é crente, do teu filho. Nessa noite nós vamos estar orando por essa família que está destruída, qual a irmã colocou aqui, e pelos filhos, pela casa. Coloque você também no seu pensamento, no seu coração, se você conhece um casal que está passando por alguma dificuldade, você coloque ele agora nas tuas orações aí, junto conosco aqui. Deus, nesta noite, Pai, nós queremos louvar o teu nome, Senhor, pela vida de cada casal que está aí, Senhor, assistindo essa live, Pai. Glorificamos o teu nome nesta noite, Pai querido.
Ó Deus, não adianta, Pai, nós ouvirmos a Tua palavra, Senhor, e nós não praticarmos ela, Senhor. Que nesta noite nós possamos aprender com esta palavra, Deus. Construir o nosso casamento na rocha que é o Senhor, ó Deus. Ó Pai querido, abençoa, Senhor, esse casal, essa família que está destruída nesta noite. Vai de encontro a este lar, Senhor. O lar da Tua filha, qual deixou o nome aqui para que nós viemos orar, Senhor. Em nome nesta, Senhor, trabalha, Senhor, em favor desta família, Senhor, que está junto conosco, ó Pai. Ó Deus, nesta hora, Senhor, aonde, Senhor, estiver com dificuldade nesse casamento, Pai, coloca o Teu amor um para com o outro, ó Deus. Talvez esse casal, Senhor, acha que nem se amam mais, Pai, acha que nem tem mais amor, Senhor amado, como muitas das vezes nós ouvimos relato de casais, Senhor, mas nesta hora, Deus querido, nós queremos Te pedir que Tu és um Deus que restitui, Pai. Então nesta noite, Senhor, restitui agora este amor, Pai, um para com o outro agora, Deus, pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Esse demônio vai sair agora, Pai querido, desse casal, desse casamento, Pai. Entra com a Tua providência, Senhor. Traz aquele que saiu de casa, Pai, que ele possa retornar, que ele possa reconhecer, Senhor, que ele está errado diante de Ti, Pai, e que ele venha restituir, Senhor, seu casamento, Pai, a sua família de novo, Pai querido, este homem, esta mulher, agora, Deus, pelo poder que há no Teu santo nome, Senhor.